Muito bem, pessoal. Vou apresentar para vocês os pontos mais importantes que eu achei sobre esse capítulo que fala sobre as trocas de calor. Ele começa a sessão 1 falando sobre calor e energia térmica. Eu já falei isso bastante para vocês, mas vamos resumir no seguinte. Calor nada mais é do que a energia térmica trocada de um corpo para o outro quando os dois estão com temperaturas diferentes. Se os dois estão com a mesma temperatura, não há calor. Ou seja, não há troca de energia térmica. Essa é a condição para que calor e energia térmica existam. Eu vou deixar para vocês lerem, vou deixar aqui escrito boa leitura, porque a gente já falou disso e eu acho que já está bem batido para nós. Primeiro ponto diz o seguinte: se no ambiente forem colocados vários objetos com temperaturas iniciais diferentes, após certo tempo eles entrarão em equilíbrio térmico entre si e com o ambiente. Para entender isso, a gente precisa definir o que é o nosso ambiente, quais são os corpos que estão dentro dele. Se eu pegar como exemplo, nesse exato momento, o meu computador e o ventilador, todos esses objetos, uma hora, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Tirando eu e o ventilador, vamos adotar o seguinte exemplo. Eu tenho aqui na minha frente, nesse exato momento, uma cuia de chimarrão. Ao lado dela tem uma garrafa de água e em algum momento, pode ser horas, pode ser minutos, elas vão estar na temperatura do ar. Então, o meu ambiente aqui é o ar e os meus objetos são a garrafa e a cuia de chimarrão. E isso sempre acontece. Eles vão entrar em equilíbrio térmico com o ar, porque o ar vai trocar energia térmica através da convecção com esses objetos. Então, ele sempre vai estar roubando ou recebendo energia térmica deles até que eles fiquem com a mesma temperatura do ar. Afinal, eu tenho muito mais ar do que esses outros objetos, tá? Então isso sempre vai ser levado em consideração. O outro ponto importante que eu destaquei aqui é que definimos calor como a energia em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes entre si. Outra coisa importante, não vou pegar muito no pé de vocês com isso, mas é esse trecho. No SI, a quantidade de calor é medida em Joule. O que significa SI? Sistema Internacional de Unidades. Só que, frequentemente, vai trabalhar com calorias e não com Joule. Calorias é a mesma unidade para destacar energia em alimentos. Por que trabalha com caloria e não com Joule? Porque se eu fosse trabalhar com Joule, eu teria que trabalhar todos os números bem quebrados. Eu sei que aparece na tabela nutricional alguns valores quebrados também para caloria, mas fica bem mais fácil trabalhar com caloria na maior parte das vezes do que trabalhar em Joule. Pelo menos em caloria eu tenho alguns valores que vão ser inteiros, enquanto que em Joule vai ser todos eles com vírgula, tá? Não vou cobrar muito disso de vocês, mas destaquei aqui para ficar anotado. Vamos dar sequência. Aqui tem aquilo que eu falei. A tabela nutricional, eu acho que é uma boa leitura para você. Ela contém as calorias ou quilocalorias. E aqui temos alguns exemplos. Esse ponto aqui temos alguns exemplos da sequência. Fica uma boa leitura para vocês. Se tiverem dúvida, levem para aula, eu respondo. Aqui chegamos na seção que é um pouco mais importante. Fala sobre trocas de calor e variação de temperatura. Para entender o calor específico, ele cita esse exemplo que eu vou deixar para vocês lerem. Temos duas panelas, uma de ferro e uma de vidro, tá? Faço essa leitura aqui. Eu vou falar do que é o calor específico. A definição dele está aqui, ó. É a característica que depende do material ou da substância que é feito o objeto. Denomina calor específico. Então, o calor específico é uma característica do material ou da substância de que o corpo é feito. Ela não depende do corpo, nem do formato, nem da massa. Ela depende apenas do tipo de material que é feito o corpo. Quanto maior o calor específico, mais difícil é o aquecimento ou resfriamento desse material. Isso aqui é importante, porque se nós definirmos uma grandeza, que nesse caso é o calor específico, para determinar a quantidade de energia necessária para aquecer 1 grama daquele elemento em 1 grau Celsius, eu vou conseguir saber, por exemplo, qual é o melhor material para ser aquecido mais fácil, qual é o melhor material para ser aquecido mais difícil. Às vezes a gente quer um material que não aquece tanto, ou um material que não esfria muito rápido ou que ele não aquece muito rápido. Então eu posso trabalhar com essa característica do material para atingir o objetivo que eu quero. Então aqui eu já tenho a definição de calor específico logo abaixo que está grifado. Define esse calor específico, um C minúsculo, como a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius 1 grama de distância. A unidade, tinha feito antes, mas a unidade de calor específico é caloria por grama por grau Celsius. E isso daqui, e essa tabela aqui mostra o calor específico para alguns elementos, como por exemplo o ouro tem 0,032, cobre 0,093, ferro tem 0,110. Olhando para essa tabela, o elemento mais fácil de aquecer é o ouro, porque ele precisa de 0,032 calorias para cada grama ser aquecido em 1 grau Celsius. O mais difícil de aquecer é a água,
precisa de 1 caloria para cada grama. Todos esses valores foram obtidos experimentalmente e eles são únicos para cada elemento. Claro que tem suas aproximações, como por exemplo o cobre do ferro, ou mais ainda, né, a areia do alumínio. Então eu preciso de equipamentos muito precisos para saber a diferença entre areia e alumínio, analisando apenas a variação de temperatura e a massa. Calor específico é uma grandeza muito importante para quem quer estudar materiais, composição de materiais. Definido o que é calor específico, vamos dar sequência na capacidade térmica. Aqui eu já não estou mais interessado em saber qual é o melhor elemento para o meu objetivo específico. Então, tenho diferentes finalidades. Aqui eu já estou analisando o corpo todo. Quando eu estou analisando o corpo todo e eu vou trabalhar só com aquele corpo, eu já posso utilizar a capacidade térmica, que nada mais é que essa definição aqui, ó, capacidade térmica de um corpo como a quantidade de calor necessária para elevar ou diminuir a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. Então antes eu levava em consideração apenas 1 grama do corpo, agora eu estou levando em consideração todo o corpo. O interessante é que eu posso relacionar a capacidade térmica de um corpo com um calor específico, apenas multiplicando o calor específico pela massa, que é essa relação, que a gente pode entender que a capacidade térmica também pode ser expressa pelo produto entre a massa e o calor específico de um corpo. Eu acrescentaria, só para não fazer confusão nessa frase, que capacidade térmica também pode ser expressa pelo produto entre a massa e o calor específico da substância do corpo. Porque desse jeito parece que o calor específico é do corpo. Só que eu acho que eu pulei uma parte do livro que vai dizer que a gente vai trabalhar apenas com uma substância em cada corpo. A gente não vai trabalhar com misturas de substâncias para corpos. Dá para definir também o calor específico de uma mistura. Para isso basta saber qual é a quantidade de energia que tu está fornecendo para esse corpo, a massa desse corpo e a variação de temperatura que ele vai sofrer para aquela quantidade de energia. Consegue descobrir o calor específico de qualquer elemento, na verdade, não só de misturas, tá? Então, resumindo, calor específico é quando eu quero descobrir qual é a melhor substância para o meu objetivo, capacidade térmica é quando eu quero descobrir qual é o melhor corpo para o meu objetivo. Elas têm essa importância e não é que uma seja melhor que a outra. Eu prefiro trabalhar mais com calor específico, mas para outros objetivos ele não faz diferença. Na minha cabeça eu penso assim, primeiro eu defino qual é o material que eu vou trabalhar e depois eu defino a quantidade de massa que eu vou precisar para esse, ou vice-versa, entre os dois. Tem ordem para saber qual que é o melhor. Bom, logo em sequência nós temos um pouco da parte histórica, pensando a ciência e história. Vou deixar para vocês lerem. Calor e transformação de energia. O que vocês precisam saber dessa seção aqui? Ela não é tão importante. Dá para resumir toda ela simplesmente de saber que toda a energia que a gente vai trabalhar nos exercícios vai ser convertida em energia térmica. Então, se eu tenho uma energia mecânica, sei lá, 100 joules de energia mecânica, eu vou usar esses 100 joules em energia térmica. Se eu vou usar ela toda. Dificilmente um exercício vai dizer o seguinte para vocês, eu tenho uma energia mecânica aqui de 100 joules, eu vou colocar numa máquina para converter ela em energia térmica e eu vou ter um desperdício aí de 80% dessa energia mecânica. Então só 20% vai ser transformado em energia térmica. Aí você vai ter que fazer uma conta para descobrir que a energia desses 100 joules de energia, apenas 20 joules vão ser transformados em energia térmica e esses 20 joules vão ser usados para aquecer uma certa quantidade de um elemento. Então, assim, não vou focar muito nessa transformação de energia térmica para você. Só lembrem que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, eu posso ter transformação de energia mecânica em energia térmica, energia elétrica em energia térmica, energia química em energia térmica. Todas elas podem se transformar em energia térmica. No caso da elétrica, nós temos aqui como exemplo o chuveiro. No caso da química, nós temos um reator nuclear. No caso da energia mecânica, nós temos aqui uma turbina de uma máquina a vapor. E também dá para acontecer o contrário, né? Energia térmica sendo transformada em energia mecânica, energia térmica em energia elétrica, energia térmica sendo transformada em energia... Então dá para fazer todo tipo de transformação que você puder pensar. Logo em seguida, tem mais uma curiosidade, pensando em ciências, física e biologia. Aqui é por que o nosso corpo soa? E já no título ele já dá a dica, né? O suor como regulador térmico do corpo humano. Então o suor serve para regular a temperatura interna do teu corpo. Aqui tem toda uma explicação, faça uma ótima leitura. Vamos dar sequência para a última parte. E essa aqui é a mais importante, talvez a mais difícil de se trabalhar. Trocas de calor e o calorímetro. Aqui tu pode ver que tem bastante coisa já nessa página para se adotar. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é, existe um instrumento adequado que permite medir a quantidade de calor trocada pelos objetos em seu interior, chamado de calorímetro. Por quê? O calorímetro, ele pode ver que ele tem um termômetro interno aqui. Ele tem ar aqui dentro, ele não é feito de vácuo.
Eu vou colocar dois objetos ali em temperaturas diferentes, fechar ele e depois de um tempo eu vou verificar que a temperatura dele não vai mais mudar. Então o que acontece? Coloquei um objeto quente e um objeto frio, a temperatura começa a variar aqui nesse termômetro que está nessa região. Depois de um tempo ela para de variar e eu consigo medir qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Qual que é a principal função dele? Impedir que haja troca de calor do ambiente externo com o ambiente interno. Exemplos disso, uma garrafa térmica, esse do nosso cotidiano, mas um calorímetro de laboratório não permite nenhuma. Já o cooler e garrafa térmica permitem sim uma troca de energia térmica do ambiente com o meio interno. Bom, definido o que é o calorímetro, qual que é a importância dele? Por que ele é importante para nós? Bom, principal objetivo, medir a temperatura final, a temperatura de equilíbrio dos corpos. Por exemplo, nas trocas de calor entre objetos que estão a diferentes temperaturas em sistemas isolados, a energia se conserva, ou seja, a energia cedida ou liberada pelo objeto que está com maior temperatura deve ser igual à recebida pelo objeto que está com menor temperatura. Então lembra que o calor sempre passa do corpo mais quente para o mais frio? Então se o corpo mais quente doa 1000 calorias para o corpo mais frio, o corpo mais frio recebe 1000. Então, se eu fosse expressar isso em valores, o calor do corpo quente seria negativo, porque já que ele é cedido pelo corpo, e o calor do corpo frio é positivo, já que ele recebe esse calor. Dando sequência no texto, o corpo que absorve ou recebe a energia sofre um acréscimo de temperatura, portanto, a variação de sua temperatura é positiva. Dizemos, assim, que a energia térmica recebida pelo corpo é positiva, que é o que eu acabei de falar anteriormente. Já o corpo que cede ou libera energia sofre um decréscimo de temperatura, logo a variação de sua temperatura é negativa. Portanto, a energia térmica cedida é negativa. Por isso que tem um Q menor que zero. E para finalizar essa parte, a soma das quantidades de calor trocadas entre eles até atingir o equilíbrio térmico é igual a zero, ou seja, que a quantidade de calor cedida por um corpo mais a quantidade de calor recebida pelo outro vai ter que ser zero. De novo, com exemplos, se a quantidade de calor cedida foi de 1000 calorias, a quantidade de calor recebida foi de 1000 calorias. Então, 1000 menos 1000 dá zero, tá bom? Aqui do calorímetro eu já falei, essa parte aqui eu também já falei, que ele não pode permitir perdas do ambiente externo. O ambiente que eu digo já é os corpos que estão dentro dele, tá? Então, é coisa básica. E aí, logo em seguida, temos exercícios. Gente, lá no resumo eu vou deixar para vocês uma equação que vai facilitar um pouco a vida de vocês, principalmente para os problemas onde pede para vocês calcularem ou determinarem a temperatura de equilíbrio térmico dos corpos, como por exemplo esse número 11 aqui, ó, tá? Esse tipo de exercício eu considero o mais difícil, tá bom? E aí eu vou deixar para vocês uma demonstração de uma equação que vai facilitar o resultado de vocês, certo? Esse é o resumo do capítulo. Ele tem poucos exercícios, tem 12, mas se vocês quiserem mais, eu deixo uma lista extra para vocês, tá bom? E por hoje é só, pessoal. O resumo do capítulo é esse, tá? Se vocês não entenderam alguma parte, levem para aula. Eu ajudo vocês a ler essa matéria. E qualquer coisa, dá uma olhada também no vídeo do resumo do capítulo, ou os exercícios resolvidos, tá bom? Até a próxima, forte abraço.